Conectados com o ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Muito bem, 9h08 agora e chegou o momento, né? Chegou aquele momento especial que a gente traz para você todas as manhãs no nosso programa. E eu quero dar as boas-vindas para ela, Angélica Silveira. Bom dia, Angélica, tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia, telespectador. Bom dia, Geve, tudo bom? Tudo jóia. Lembrando para você que nos acompanha, a partir de agora estamos ao vivo via Facebook. Seja muito bem-vindo. Você deve estar vendo que tem uma claridade um pouquinho diferente aqui. É o sol que entra na nossa sala, né? Nesse dia gelado, né, Angélica? Isso aí. A gente estava com frio antes, então agora temos essa claridade especial aí do sol aqui com a gente essa manhã. Gente, olha só, o tema de hoje, desafios do gerenciamento de obras versus economia. Aí há duas balanças, né? Como a gente gosta de brincar, duas balanças com dois legumes, né? Isso aí. Vamos ver qual deles que pesa mais hoje de manhã. E que bacana, né? A gente poder contar aqui com a Angélica, ela que é arquiteta, urbanista, especializada em gerenciamento de obras. Conta um pouquinho pra gente, Angélica, a tua trajetória aí, como que você foi parar aí nessa questão de obras tão necessariamente, né? Sim. E aí a gente já pode até fazer um parâmetro, uma mulher envolvida, né, numa situação que antes era 100% de homens, 100% né? de homens. E a gente conversava um pouquinho aqui, ela tem um entendimento muito bacana de tudo, né? Até citei um exemplo meu particular lá de casa. E ela tem um conhecimento muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar do nosso bate-papo aqui essa manhã. Conta aí, Angélica, fala um pouquinho pra gente. Então, eu sou formada há 14 anos pela UBRA, né, de Canoas. Estudei arquitetura. Por alguns anos eu trabalhei com projetos, né, mas sempre me identifiquei um pouco mais com a obra em si, né. Logo no meu primeiro ano de formada, eu trabalhei nas secretarias de obras do Estado do Rio Grande do Sul, na sede que a gente tem aqui em Estrela, atendendo escola, presídio, delegacia de polícia, né? E ele era bem a campo, assim, era para obras mesmo, né? Era fiscalização das obras que estavam acontecendo do governo do Estado. Então, ali eu já me encantei nesse mundo, né? Participava, então, fazia os certames de licitações, né? Tinha toda essa parte documental. E, logo depois disso, eu procurei um mestrado, uma especialização mais nessa área, né? Que era voltada a orçamentos, a construção, e fui parar lá em Pelotas, onde eu fiz a minha especialização, né? Quando eu saí de lá, eu pensava, como ele era voltado à docência, e aqui em Lajeado a gente tem a universidade e tal, mas eu imaginava trabalhar com isso, né? Então, já vem daí, né? Eu queria trabalhar era com obra e tudo mais. Então, resolvi não trabalhar mais com projeto, que é uma coisa ousada para um arquiteto, ou pior ainda, uma arquiteta mulher falar, não quero trabalhar com projetos, porque hoje quase, podemos dizer que mais de 90% dos colegas, ainda mais femininos, acabam se voltando para projeto, né? Então, trabalhar com obra mesmo. E vi um mercado que estava carente, né? Claro que existem construtoras, né? A gente trabalha muito em parceria com elas, mas de um modo diferente, tentando mudar um pouco, né, essa visão. Hoje, com a globalização também, os clientes eles têm muito mais informações, né? E a gente, então, trabalha fazendo com que a informação que ele pegue na internet ou em qualquer lugar e queira, vamos supor, aplicar na casa dele, a gente faz uma leitura disso e analisa se realmente é viável ou não, porque tem muitas coisas que às vezes os clientes querem fazer e não tem como fazer, né? Mas então, voltando lá para o gerenciamento de obras, eu tive uma situação de um cliente em especial que eu atendi há muitos anos atrás,
e ele teve um sério problema com a construtora que ele contratou, né? Era uma casa bem grande, assim, de mais de 900 metros quadrados. Ele fez uma contratação global. A construtora utilizou o dinheiro, né, em prol de alguns projetos próprios, e ele acabou falindo no meio da obra, e o cliente ficou na mão, com dívida, com a casa para terminar, enfim, acabou gerando um mal-estar familiar ali, ele acabou se separando e indo morar na casa sozinho. Pensa que triste isso, né? Tu sonhar uma vida, né, num lar que é para ser o lugar de aconchego da tua família e acabar nessa situação, né? Então, a partir daí, eu fiquei tentando elaborar algum método que pudesse ser mais transparente e que o cliente não corresse um risco tão grande, né? Daí nasceu a Compor, em 2018, pensando em trazer transparência, credibilidade e conhecimento técnico para o mercado específico, né? Então, a gente começou a trabalhar de uma forma com a metodologia própria, que ela tem alguns passos que a gente segue, né? Então, hoje a gente só trabalha com projetos de outros profissionais, a gente não faz projeto lá no escritório. Então, o cliente chega até nós através de outros arquitetos, né? Ou, enfim, alguma indicação. Depois disso, a gente pega aquele projeto que ele já tem e faz um orçamento global, mostrando para ele tudo que ele vai gastar, até porque, muitas vezes, ele sonha com uma coisa, com algo, e que, às vezes, não cabe no bolso dele, né? Então, a gente já procura mostrar o que é a realidade, quanto vai custar aquele projeto que ele sonhou, para ver se realmente a gente pode construir ele daquela forma ou se tem que fazer adequações. E também, ao contrário, acontece às vezes, né? Teve clientes que que chegou em mim com um valor específico, eu quero gastar tantos mil, quando eu orcei o projeto deu tanto a mais, e ele gostou tanto do projeto que ele resolveu investir no sonho. Então, isso também acontece. Dentro depois de o orçamento apresentado e o cliente aprovou ele, a gente vai para uma outra etapa, que é a questão de como organizar esse financeiro, né? O cliente ele não paga. Anos atrás se faziam com construtoras, enfim. Vamos supor que deu 1 milhão a residência, tu pegava uma entrada de 50 mil, mais tantas parcelas no tempo da obra, um ano e meio de obra, se dividia o valor, e assim era feito mais ou menos a contratação, se combinava os materiais e tal, e muitas vezes acontecia troca de material no meio do caminho, porque uma obra de 1 ano e meio, muitas vezes lá no final, o que o cliente combinou no início, até de piso, revestimento, lá no final, depois do final da obra, ele quer mudar, muitas vezes. Daí começa aquelas trocas, mas tu pagou por tanto e agora tu quer um de tanto, né? Esse tipo de coisa. Ou, isso aqui não estava no orçamento, né? Então, esse tipo de coisa gera estresse e problema, e daí sim que todo mundo fala muitas vezes assim, obra é só problema, obra é só dor de cabeça. Não precisa ser, se ela é bem planejada, né? Então, a gente trabalha com um orçamento, depois de aprovado pelo cliente, ele não desembolsa o valor, nenhuma entrada, nada, a gente faz uma programação com ele, a gente auxilia na contratação das equipes, faz entrevista, mostra projeto, analisa, vê se todos os orçamentos estão de acordo, a gente faz uma balização de todos esses orçamentos para ver se todo mundo orçou a mesma coisa, a mesma metragem e tudo mais, até chegar em 2, 3 empresas que o cliente vai entrevistar, né? Então, a gente tira um pouco da carga do cliente para nós, então a gente já faz um balizador antes e o cliente depois só decide qual empresa ele vai querer contratar. Quando chega nele, já está assim, mastigado, já foi visto tudo que tem de diferença, né? Então, para ele fica muito mais fácil comparar
mais é conhecer quem vai ser o construtor do que qualquer coisa assim, né? Afinidade e tudo mais. Nem sempre o cliente opta pelo menor valor, tá? Tem muitos fatores que são analisados e eu ajudo os clientes a analisar esses fatores. Então, posterior a isso, começa então a obra, tem a equipe já contratada, um contrato pré-estabelecido de como serão os pagamentos, de que forma que vai ser. Então, eu tenho uma equipe por trás de mim financeira, né? E de colegas também, depois eu conto um pouco mais da minha equipe, que vão dar todo esse auxílio para o cliente, né? Então, os boletos, a compra do material, a gente sempre faz orçamento em 3 lojas para ver onde é o lugar mais em conta, né? Isso falando de materiais que a gente pode comparar, né? Brita, areia, tijolo, cimento, argamassas, né? Então a gente sempre pega ferro a gente sempre faz cotação em mais lugares porque é uma variável muito grande. Posso até contar de um caso que aconteceu há poucos dias, que a gente estava orçando as barras de ferro, tinha chegado num valor de 105 mil, e quando a gente viu para orçar corte e dobra, já baixou, foi para 85 mil, mais ou menos, né? Então, teve uma economia muito grande pelo reaproveitamento do material. Então, todas essas análises a gente faz, né? E vê todas as possibilidades para gerar economia para o cliente. E depois da compra realizada, então, o boleto, a nota fiscal, toda sai no nome do cliente e ele mesmo vai pagar isso, né? Então, a gente manda o boleto no dia certo para ele, né, com uns dias de antecedência, para ele não esquecer. A gente faz um caderno onde vai todas as notas arquivadas lá no escritório, que mês a mês, obras grandes, a gente manda para o escritório de contabilidade do cliente. É feito todo um trabalho muito mais amplo do que só ir na obra e construir ela, né? Tem toda uma parte financeira por trás que é bem importante. Muitas vezes o pessoal se perde um pouco nisso, né? Porque depois tem que bater com a declaração de imposto de renda, INSS, todos esses órgãos que a gente precisa declarar, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Angélica, sobre essa questão, né, desse gargalo que a gente observa, né, muito em obras de pequeno, grande e até de porte muito maior às vezes, né? O grande desafio é realmente gerar uma economia, né? E quando a gente fala em economia, não significa usar produtos de valor qualidade inferior qualidade, também, né? Inferior. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que nem sempre é isso, né? Que quando tu fala em economia ou fala em cortar despesas ou gastar o mínimo possível, né? Não se fala aqui nesse quesito da qualidade, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que nem sempre, que sempre é possível gerar economia mantendo a qualidade, né? Isso aí. A questão, né, da economia, ela é vários fatores que a gente analisa, né? Economicamente, vamos supor, tu até pode gastar um pouquinho mais num material, mas a durabilidade, a manutenção dele ao longo dos anos, ele vai te dar a economia que tu precisa, né? Também dentro da obra, no canteiro, quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente tem o cálculo certo da quantidade dos materiais, também não tem tanto desperdício, né? E hoje, eu posso te dizer assim, eu venho há 14 anos trabalhando com isso, eu já peguei várias fases da construção civil, né? Teve aquele boom em 2008, 2009, ali, que o governo financiava muito, mas, assim, a evolução, tanto da mão de obra, ela melhorou muito, porque hoje tu entende, assim, tu vê os pedreiros que trabalham, eles entendem, eles já estão ligados na tecnologia, eles já entendem que tu vai calcular, que tem que ter economia, que eles calculam junto contigo a quantidade que tu vai precisar para não ter desperdício, para não sobrar tanto na obra, né? Dói no coração, às vezes, quando tu vai em algumas obras e tu vê aquela montoeira ou de telha quebrada, ou de lixo.
restos de madeira, né? Madeira tem que ser reaproveitada, madeira vai muito, é um valor muito alto na obra. As pessoas não contam isso, né? É bem engraçado assim que alguns anos eu já observo isso, que o cliente ele não enxerga que tem que comprar tanta madeira na obra, só na hora que ele está pagando ele enxerga, porque o valor da madeira ele avulta na obra e depois vai fora, sabe? Não é que vai fora, né? Mas assim, tu não tem o que fazer com aquilo. Então, reaproveitar esses materiais, revender eles, né? Ver quem. Então, tudo isso a gente faz esse auxílio, né? Então, isso também gera economia, né? E principalmente a questão do desperdício. Hoje a gente já está vendo aí o pessoal mais usando argamassa pronta do que fazendo na bitoneira. Será que tem o valor real é mais vantajoso ou não, né? Então, a gente sempre calcula isso, se é mais vantajoso ou não. Nós, nas nossas obras, a maioria, a gente já está usando argamassa pronta pela qualidade, ela vem sempre igual, a qualidade do reboco fica melhor. Então, tudo isso são fatores que geram economia dentro do canteiro de obras, né? Algum exemplo assim de gerenciamento que você pôde perceber, no início estava assim e entregamos dessa maneira uma economia de tanto? Tem sim. Na verdade, a nossa proposta sempre é fazer uma economia para o cliente, né? Eu vou só comentar assim, que a gente já fez orçamentos, vamos supor, do método tradicional de construção, né? Com construtora, orçamento global e tudo mais. No método do gerenciamento, a gente consegue, só em relação a isso, uma economia de mais ou menos 30%. O porquê disso é porque, na verdade, quando tu faz uma contratação global, a pessoa que ela vai revender o material para ti, né? Então, normalmente ela trabalha com lucro em cima disso. Então, só aí já dá uma economia de mais ou menos 30%, tá? Mas eu já fiz gerenciamento de obras. Teve uma empresa de Venâncio Aires, que foi uma indústria de alimentos. Faz um ano e meio, mais ou menos, que a gente terminou ela. Lá tinha um prazo curtíssimo, um orçamento de em torno de R$200 mil. O prazo dela era 60 dias, a gente entregou a obra em 45 dias e ela gastou em torno de R$183 mil, né? Então, ali ela teve uma economia real num tempo bem mais curto do que ela precisava e com todo um suporte técnico por trás, né? Teve muitas empresas aqui de Lajeado envolvidas nesse projeto, né? E que eu acabo carregando as minhas equipes que eu gosto de trabalhar para vários lugares, né? Então, a gente, há pouco, agora no final do verão também, a gente fez uma obra no litoral que também gerou uma economia. O orçamento inicial dela, se eu não me engano, era 120 mil. Não, era 120 mil e a gente finalizou a obra com uma economia foi para 108 mil, se eu não me engano. E então, assim, esse tipo de coisa, o cliente, às vezes, ele só enxerga no final da obra, né? E fora que ela teve todo um auxílio, o arquiteto que projetou o lugar lá não precisou ir, a gente fazia um trabalho à distância. Então, para o arquiteto foi super confortável, saiu como ele queria, o cliente teve economia e a gente teve a satisfação de fazer uma obra top. Que bacana. Como que você avalia, né, Angélica, agora esse período de pandemia, a galera toda presa dentro de casa, né? E, de repente, o pessoal resolveu começar a fazer obra e obra e obra, né? Porque queria fazer com que o seu lugar onde ele está agora, ou seja, trabalhando, ou se reinventando de alguma maneira. E, na contrapartida disso, a questão da pandemia, que gerou todo esse fechamento de comércio, gerou toda essa a falta, né? Aquela questão econômica de se ter recursos e tudo mais. E aí, como negociar essa situação, né? Então, assim, nesse período a gente fez algumas reformas mesmo para alguns clientes. Teve toda a situação, o pessoal quer reformar porque realmente está ficando mais em casa, vai vendo as deficiências, né? Não está viajando, então não está gastando dinheiro para viajar e quer investir no lar, né?
Então, a gente trabalhou com isso. Teve períodos que a gente não pôde entrar em condomínios, teve essas situações, né? Condomínios inteiros querendo fazer reforma de hall de entrada, porque o pessoal que mora no prédio fica, né, teoricamente preso nas suas unidades. Então, a parte externa do condomínio também começaram a ver que precisava melhorar. Então, a gente fez alguns trabalhos. E as administradoras, no períodos mais críticos, elas sempre trancavam a nossa entrada no condomínio para preservar os moradores, né? Mas, de modo geral, vou te dizer assim, que eu não posso reclamar do período da pandemia. A gente trabalhou muito, a gente não precisou parar praticamente em nenhum momento, né? Teve bem no início do ano passado, lá em abril, né? Quando todo mundo parou, a gente também parou. Mas, posterior a isso, a gente sempre conseguiu manter trabalhando, às vezes com menos equipe no lugar, às vezes parando 1 ou 2 semanas, mas conseguiu se manter a constância. E para nós da empresa, foi um ano realmente ainda muito bom, sabe? A gente não pode se queixar do ano de pandemia. Muito bem, 9h29 agora. Para você que está chegando agora aqui com a gente no nosso programa Conexão News, hoje a gente está debatendo aqui o assunto desafios do gerenciamento de obras versus economia, né? Tudo aquilo que é possível fazer com muita economia sem perder a qualidade daquilo que a gente quer, né? E está aqui conversando com a gente a Angélica Silveira, ela que é arquiteta, urbanista, especialista em gerenciamento de obras. Esse é o nosso programa Conexão News, com o patrocínio no momento das entrevistas de LC Suporte Empresarial. Eu gostaria que você falasse, Angélica, também sobre uma outra área que você também faz muito, né? E que acho que de uns 10 anos para cá é muito exigido, né? Que é a questão da prevenção, né? O combate, a questão do incêndio, a questão da segurança, né? Não só em obras simples, mas em obras mais complexas também, né? E a gente viu aí um boom disso nos últimos anos, né? Óbvio que, claro, prezando sempre pela vida do ser humano que está ali dentro daquele recinto, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, porque isso também geralmente tem um custo alarmante, né? É verdade. Depois, então, que aconteceu lá com a Boate Kiss, né? A gente começou a rever aí todas as leis, todas as normas relacionadas à prevenção de incêndio, né? E se percebeu, se descobriu, vamos dizer assim, que era um item muito deficiente. A lei já existe há mais tempo, mas ela não era cumprida e nem fiscalizada. Esse que é o grande detalhe, né? Então, as pessoas começaram a conhecer depois da Boate Kiss, mas ela já existe há mais anos, né? Então, ela é bem anterior. As exigências são praticamente as mesmas. Claro que mudou e melhorou muito mais, e, contudo, houve muitos estudos em cima disso para melhorar e para entender melhor o que acontece na hora de um sinistro, né? Como tu vai retirar as pessoas do prédio, tem que ter pessoas treinadas dentro dos próprios edifícios, né? Hoje, então, a gente sabe que todo e qualquer CNPJ tem que ter prevenção de incêndio. Tudo que é empresa tem que ter, por menor que ela seja. Pode ser que seja um extintor ou pode ser que seja todo um sistema bem mais complexo, né? Todos os edifícios residenciais têm que possuir prevenção de incêndio, né? Então, hoje, o nosso forte na prevenção, a gente trabalha com administradoras de condomínios, né? Então, a gente vai até o prédio, faz levantamento, vê o que está faltando naquele prédio, projeta isso, faz o projeto de PPCI, aprova junto aos bombeiros, né? E nós temos toda a parte de execução também. Então, depois do projeto aprovado, o edifício ele tem até 2 anos, algumas vezes, para executar aquele projeto que foi aprovado, para pedir a vistoria. Então, ao longo desse tempo, né, a gente vai lá, faz orçamento, coloca a prevenção. Muitas vezes o condomínio não está preparado financeiramente para isso.
Então, eles montam caixa ou parcelam, a gente tem possibilidades, né? Então, assim, é um trabalho que é feito dia a dia. A gente tem inúmeros prédios irregulares na cidade, muitos têm que adequar muita coisa. A gente vê prédios novos tendo que ser adequados, porque não eram fiscalizados. E prédios antigos, então, eles têm algumas brechas na lei, né? Dependendo do ano de construção da edificação, a gente tem, a gente coloca, se chama inviabilidade técnica, né? Que a gente pode colocar algumas restrições. Vou te dar um exemplo de prédio que não consegue comportar caixa de água, né? Caixas d'água, para uma rede de hidrante, por exemplo, né? Tu não tem aonde botar. Tu não pode botar na parte superior, porque o prédio não foi projetado para ter uma caixa de 20 mil litros no teto, né? Vamos dizer assim. Então, não tem estrutura para isso. Então, tu usa uma inviabilidade técnica. Mas hoje já existe rede de hidrante seco. Então, não quer dizer que tu não vá precisar fazer. Tem outras possibilidades. Então, a gente troca equipamentos, né? Teoricamente é isso, né? Tu troca o equipamento para atender a legislação. Mas hoje quase todas as edificações, então, elas precisam estar regulares até dezembro de 2021, né? Por enquanto não saiu nenhuma nova data, né? Mas isso vem se estendendo ao longo de anos, né? Eles deram vários prazos para as pessoas ir se adequando, né? Então, agora o último prazo está em dezembro de 2021. Então, tem muito trabalho relacionado a isso, né? Muito bem. E o que mais tem sido exigido, assim, né, nessas questões? A gente percebe que depende muito do tamanho, né? O mais exigido, acredito que seja ainda a questão da presença do extintor de incêndio, né? Assim, daí tem as edificações até 750 metros quadrados e acima disso, né? Então, a questão dos extintores é o básico, né? Extintor de incêndio, validade de 1 ano, as placas de saídas, né? Saídas, emergência, o local onde fica o extintor, né? As placas de sinalização, essas hoje também já passam por uma norma, porque elas têm fotoluminescência, né? Elas têm, no momento de um sinistro que cai a luz, elas brilham para te indicar as saídas, os percursos, né? Então, isso também, os prédios antigos que têm, vamos dizer assim, mas não tem elas não estão normatizadas, têm que ser trocadas, né? Então, os síndicos têm que estar atentos a isso, né? Porque daí uma nova fiscalização de bombeiros vai reprovar. Outros itens é o alarme de incêndio, né, que algumas edificações tem que ser colocado, ele é bem comum. E acima dos 750 metros quadrados, então, vai a parte dos hidrantes, né, que daí são equipamentos mais pesados, com um custo mais elevado, mas ele também tem uma manutenção anual, né? As mangueiras de incêndio, existe um teste hidrostático que se faz nelas, elas deveriam ser feitas anualmente. Eu já cheguei em vários condomínios que as portinhas onde é que elas ficam, das mangueiras, das caixas, nem abrem, e tu vai olhar, a mangueira tá pura teia de aranha, nunca foi mexido. Então, no momento de um sinistro, tu vai utilizar ela pode estar rasgada, ela pode, sei lá, ter vários problemas, não funcionar, não ter pressão suficiente naquele ponto, ou até mesmo a rede toda está despressurizada. Então, não adianta nada ter aquele equipamento caro que está lá, sem tu ter a garantia de que ele vai te suprir na hora de um sinistro. Muito bem. Eu quero registrar aqui a participação de algumas pessoas que estão acompanhando a live com a gente. A Nara Ferreira, a Amanda Silva, o Paulo Mânica, Valdir de Vargas, Márcia Biel, Felipe Ritter, Lenise Rogério Schuster, Cléo Silva, Paulo Clarice, Adria Azevedo, Nara Ferreira, Lino Eli, Estevão Retzigel, Maria Marmite, Maria Luísa Casa Grande, Miguel Pereira Rosa e também Cari Fabiano Freitas. Aí as pessoas que estão participando, né, assistindo a live junto com a gente, muito obrigado pela sua participação. Para você também que está aí curtindo via Rádio Informativa do Vale,
muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, né? Nós seguimos aqui conversando com a Angélica Silveira, né? Eu gostaria que você falasse, Angélica, sobre quais são os desafios, né, a partir de agora, né? A gente sabe que a construção civil, principalmente, ela muda muito, né? Em função dos grandes desafios que eles também enfrentam, né? A gente percebe que o novo plano diretor de Lajeado permite agora edificações acima dos 10 andares, né? Então, a gente vê prédios e mais prédios surgindo na nossa cidade, né? E quais são os desafios, né, para essas novas empreitadas, dá para se dizer assim, né? Não só no quesito economia, mas também para cumprir com todas essas exigências que existem hoje, né? Então, falando um pouquinho, né, dessa questão, eu acho que a nossa cidade ela está super bem atendida em relação a essas questões do plano diretor. Tem pessoas muito competentes por trás disso, né? Eu acompanho assim um pouco as trajetórias ali, né? Não sou tão participativa na ação do plano, mas já participei de reuniões, né? Me intero bastante sobre esse assunto, porque também eu trabalho com incorporação imobiliária e nos afeta, nós que fazemos a incorporação imobiliária afeta bastante, né? O plano diretor, ter conhecimento sobre isso. Eu acho que a prefeitura também tem hoje uma equipe que está bem legal ali no setor de planejamento, né? Melhorou muito a questão da aprovação digital. Eu não aprovo tanto projeto na prefeitura, né? Mas, eventualmente, às vezes eu tenho alguma coisa que eu tenho que regularizar para um cliente, alguma coisa nesse sentido, mas tenho colegas e a gente conversa muito, troca muita ideia. Ter migrado para o digital, eu acho que foi uma coisa muito positiva que a prefeitura fez nesse período, principalmente nessa questão do período de pandemia, né? Então, as coisas não ficaram paradas, a gente não ficou à mercê de ir na prefeitura, ter que imprimir. A gente sempre tinha essa questão da impressão das plantas e tudo mais, né? Hoje, do modo digital, facilitou, não exime a impressão final depois de ter aprovado, mas também não tem mais aquela questão assim, tem alguma coisa para arrumar, tu tem que ficar imprimindo inúmeras vezes as plantas. Então, eu acho que esse sistema digital da prefeitura está muito legal, né? Eu acredito que é uma visão nova e que muitas coisas ainda vão melhorar a partir disso, né? Em relação à nossa cidade, a nossa cidade é um canteiro de obras enorme. Por onde a gente vai passando, a gente vai vendo que tem investimento, tem construção, então que a economia está se movimentando. Eu acho isso um fator muito positivo, porque é uma cadeia, né? Tanto a construção civil, que é um dos maiores segmentos, né? Inúmeros outros segmentos também vão bem, né? É o mercado da esquina que o pedreiro compra, é a padaria, depois é a farmácia, né? É uma cadeia de coisas que movimenta a economia, né? Então, eu acho assim que tem muitas taxas de juros, os bancos estão oferecendo, né, empréstimos, enfim, para se construir, para melhorar. A pessoa tem que analisar realmente qual é a melhor opção para ela, se é comprar uma unidade pronta, se é construir ela do zero, né? E para isso também tem que buscar auxílio dos profissionais, né? A nossa classe de arquitetos, engenheiros, né, aqui da nossa cidade, ela hoje é composta por inúmeros profissionais super qualificados, né? Eu acho que a pessoa que quer fazer alguma coisa, tanto construir e até mesmo comprar uma unidade, se ela está na dúvida, faz uma consulta com um profissional, né? Hoje a gente tem as horas técnicas, consultoria, tu não precisa desembolsar um valor grande para ter uma informação pertinente que realmente tu vai poder tomar uma boa decisão, sabe? Já me aconteceu de pegar cliente que alugou lugar para fazer reforma, para construir, e talvez se ele tivesse feito pensado um pouquinho mais, ele teria economizado, sabe? Então, assim,
ou ter sido mais assertivo. Então, não se prenda em pensar, né, que tu contratando ou conversando com um profissional, tu vai ter um gasto. Não, na verdade, tu vai ter uma economia, porque muitas vezes ele vai te direcionar e te mostrar coisas que tu não enxerga, que são além, né? Então, isso é muito importante. E através disso é que vem a economia, né, Isso aí. Angélica? Aquilo que o profissional que foi contratado para enxerga, daqui a pouco seria algo que seria desprezado ali na frente, né? E poderia causar um grande dano, talvez, né? Que bacana. Angélica, eu quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente, né? É um tema muito legal, né? E as pessoas estavam comentando aqui via WhatsApp, né? Como é importante a gente saber de assuntos que são tão pertinentes, né, a essa situação. E, às vezes, uma simples questão pode nos trazer uma economia tão grande, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, também os teus contatos, para que as pessoas possam te procurar, né? Possam estar aí te procurando para também conhecer um pouco mais do teu trabalho, né? A Angélica, que é arquiteta urbanista, especialista em gerenciamento de obras. Então, olha só, você que está afim aí de começar uma obra, né, está pensando em fazer uma reforma, está pensando em construir algo aí para mudar a sua vida, você já sabe que pode contar com a Angélica aí para gerar economia para você, né? E como a gente falou aqui no decorrer do nosso programa, economia não significa perda da qualidade, né, Angélica? Isso que é o mais importante. É você aplicar muito bem aplicado o seu dinheiro em coisas que você não vai se incomodar futuramente. Isso aí. Né? Então, para finalizar, eu quero apresentar um pouquinho da minha equipe. Eu não trabalho sozinha, né? Hoje no escritório, a gente é em 9 profissionais lá dentro. A gente tem engenheiro civil, a gente tem um técnico em edificações, nós temos um vendedor que é muito bom também, que é bem legal, que vai estar pronto para atender vocês, né? Então, tem eu, arquiteta da empresa, e a gente tem toda a parte financeira, porque, que nem eu te falei, né? A gente não trabalha sozinho, as obras exigem bastante de nós, né? E todo esse suporte que a gente dá por trás para eles precisa de gente, trabalho, braçal, né? A gente tem uma equipe, então, também de projeto, de PPCI que faz, né? E também a gente tem uma pessoa que cuida das nossas licitações, que também a gente participa de licitações. Então, eu vou deixar uma frase aqui, que essa semana até eu escrevi lá para o pessoal da CIL, né? Na verdade, eu parafraseei uma pessoa, mas eu gosto muito, muito, muito dessa frase, que é assim: você não constrói uma empresa sem antes construir um time. E esse time que construirá a empresa todos os dias junto com você. Então, assim, eu quero deixar um abração para minha equipe, dizer que eles são muito importantes para mim e eu fico muito feliz em tê-los do meu lado todo dia trabalhando. Que maravilha, hein? Olha só, a equipe profissional é assim que se faz, que se monta, né? Que bacana, comprometidos, né? Que legal. Parabéns, Angélica, pelo muito trabalho, obrigado. Né? Pela equipe aí que você formatou e que tem esse trabalho tão bacana aí na nossa cidade e que nem sempre todo mundo sabe, né? É isso aí. E agradecer muito o convite de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre isso. Que nem eu te falei no início ali, né, desde 2018 a gente está com a empresa. Hoje foi a primeira oportunidade de poder falar abertamente, então me deixou muito feliz. E dizer que o pessoal pode entrar em contato conosco. A gente tem as redes sociais, a gente tem site, né? Hoje o nosso escritório é no empreendimento Viva Center, que é lá no bairro Hidráulica, né? A nossa rede social, então, nosso Instagram é Compor Arquenge, então vai achar lá a nossa empresa. E também temos Facebook, né? Tem telefone de contato, é o 3729-8309, e a gente está à disposição para atender qualquer demanda que aparecer lá no escritório.
Que bacana, hein? E você precisando da Angélica, não conseguiu encontrar? Liga aqui pra gente que a gente passa o contato para você, né? Te dá todas as coordenadas para você ter sucesso aí naquilo que você está querendo fazer, tá bom? Angélica, muito obrigado. Sucesso a você, a equipe, toda a empresa, né? E eu quero lembrar você que nos acompanha, amanhã nós temos aqui um tema sensacional. Você já deve ter percebido aí pelas redes sociais. Amanhã nós vamos aprender como é que se negocia com o diabo. E aí, tá curioso? Amanhã, gente, nós vamos ter aqui a presença do promotor de justiça Sérgio da Fonseca Diefenbach, transmissão ao vivo pelo Facebook, também pela Rádio Informativo. E o tema é esse, justamente esse, negociando com o diabo. É uma das palestras premiadas do Dia Mundial da Criatividade 2021 e que vai estar aqui amanhã no cafezinho. Então, você não pode perder o cafezinho amanhã das 9 às 10 da manhã. E amanhã o tema é esse, né? O Dr. Sérgio vai trazer aí pra gente esse tema, negociando com o diabo. Tá curioso? Quer saber o que é? Então, eu te aconselho a assistir o nosso programa amanhã, né? Ou aí estar ligadinho na Rádio Informativo do Vale, porque com certeza você vai gostar. Foi uma das palestras premiadas do Dia Mundial da Criatividade, que aconteceu há pouco tempo, faz mais ou menos um mês e meio. E amanhã, no nosso cafezinho especial, você vai estar aqui acompanhando com a gente esse tema tão bacana que o Dr. Sérgio vai trazer para a gente. No mais, gente, quero agradecer demais a sua audiência, o seu carinho, a sua participação aqui no nosso Conexão News. Para você que acompanhou a gente até agora no Facebook, muito obrigado, né? Fica aqui o nosso carinho e vamos te esperar amanhã, hein? Amanhã nós te esperamos para participar aqui com a gente do nosso cafezinho e aprender aí como é que se negocia com o diabo. Então, se liga, o tema parece bem provocativo, né? É verdade, fiquei curiosa agora. Mas vale a pena você conferir. É uma palestra sensacional, você vai curtir. Angélica, mais uma vez, brigadão. Muito obrigada. A toda a equipe, grande abraço, né? E, gente, voltamos amanhã com o nosso programa Conexão News. Lembrando, né? Amanhã vamos aprender aí como negociar com o tinhoso. Para você aí que tá curioso, vale a pena conferir amanhã. Tá bom, gente? Grande abraço. Tenham todos uma ótima quinta-feira, né?